noite, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um programa de Na Goiabeiras. É uma honra ter vocês aqui. Acabamos de encerrar o nosso primeiro culto, que se inicia às 17 horas, e daqui a pouco, às 19 horas, logo após o programa, damos início ao nosso culto de adoração. Então não saia daí, fique conosco até o final, que ainda tem muita palavra de Deus para você. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, a doutora Caroline, a irmã Caroline, que vai estar compartilhando conosco o seu testemunho, compartilhando aquilo que Deus colocou no coração dela. Ela é formada em medicina, ela é médica, ela é mãe, esposa e também já está no forninho aqui outro bebê. E ela vai estar compartilhando conosco o seu testemunho. Então fique aqui conosco que tenho certeza que esse testemunho vai edificar muito a tua vida. Amém? Paz do Senhor, Caroline, Paz, seja muito Senhor. bem-vinda. Muito Obrigada. obrigada pela tua disponibilidade, por estar aqui compartilhando conosco, né, tua experiência com Deus, compartilhando o seu testemunho, que eu tenho Amém. certeza que vai falar muito aos nossos corações. Amém. Eu agradeço, Jéssica, agradeço a igreja pelo convite. É claro que quando você me mandou a mensagem, né, a gente já fica tremendo porque a gente não tem... A gente sempre pensa que a gente não tem algo a falar, mas Deus sempre tem algo que moveu na nossa vida que serve para o outro, né? Então, eu agradeço o convite e estou à disposição da igreja para ser usada também como instrumento nas mãos do Senhor. Amém. Caroline, então conta para nós. Quem é a Caroline, né? A Caroline filha, Caroline esposa, Caroline mãe, Caroline filha de Deus. Amém. Conta para nós, vamos fazer uma retrospectiva desde lá do começo. Qual foi a tua crença? Nasceu no lar cristão? Como que foi aí a tua infância? Compartilha conosco. Eu não nasci aqui, né, em Cuiabá, nasci em Jundiaí, São Paulo. Nasci em um lar católico, né? Meus pais eram católicos, praticantes, e cresci até os meus 14 anos, né? Nós éramos católicos. Nós mudamos aqui para o Mato Grosso, nós tínhamos 11 anos, e mudamos por um motivo, naquela época, né, que nos trouxe tristeza, né? Meu pai teve um acidente de trabalho lá onde a gente morava, em Jundiaí, e aí, em Bragança Paulista, na verdade, quando a gente mudou já para lá. E aí nós mudamos para cá porque meu pai já teve que ser aposentado, já não podia mais trabalhar. Então nós mudamos para cá, para a cidade de Cáceres, aqui ficava a 200 quilômetros de Cáceres. Então nós mudamos nesse contexto já de meu pai já mais adoentado, né? E quando foi em 2006, o meu pai faleceu, vítima desse acidente de trabalho. Teve problemas no procedimento cirúrgico que ele tinha feito lá em São Paulo. E aí, quando nós mudamos aqui para Cáceres, o médico da cidade disse, tá acontecendo problemas e nós vamos ter que refazer o procedimento cirúrgico dele. E aí, então, meu pai já começou em 2006, mesmo no ano do falecimento dele, aí na tarde da bênção. E aí foi nosso primeiro contato, né, com a igreja, de fato. E aí nós começamos a ir nessa tarde da bênção. E aí o pastor sempre falava da Assembleia lá de Cáceres, conversava muito conosco, tal. E aí, quando meu pai veio para Cuiabá fazer a cirurgia, ele aceitou Jesus um dia antes da cirurgia. E você já tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. E aí, quando ele faleceu, né, no pós-operatório, infelizmente ele não resistiu. E aí foi o momento que eu tive, de fato, um encontro com Deus, porque nesses anos todos, né, que a gente ia à missa, como diz, e a gente não tinha um encontro com Deus, né? No momento do óbito do meu pai, foi o momento que você se viu, né, que eu, minha irmã e minha mãe, nós éramos em 4, né? No óbito do meu pai, nós tivemos, de fato, um encontro com Deus, porque nós nos vimos sozinhas, né? 3 mulheres, e sem o esteio da nossa família, que era meu pai. Então, aquilo pra gente foi uma perda do chão mesmo, assim. Não tem nada que eu possa, hoje, assim, não tem nada que eu possa dizer em palavras que possa te expressar o que nós passamos naquela época. Mas foi naquele momento que Deus nos encontrou. Como família,
A minha mãe, estava com 34 anos na época, jovem. Eu com 14 e a minha irmã com 9 anos. Então, naquele momento, Deus nos alcançou, que foi nessa virada de chave, nós batizamos, eu me batizei na igreja evangélica em novembro do mesmo ano de 2006 e tive um encontro com Deus naquele mesmo ano. Foi o ano que Deus me tirou alguém que era de mais importante para mim, para minha família, mas foi naquele momento de um coração quebrantado, de uma adolescente, uma fase crítica na vida de todo ser humano, né, a adolescência, que a gente está perdido no meio dos sentimentos. Foi quando Deus me encontrou e dali em diante eu não soltei mais da mão de Deus. É Ele que me sustenta todos os dias. E tem sustentado a minha família, a minha mãe, a minha irmã, e nos uniu como família mais ainda depois da morte do meu pai, pela união de Cristo mesmo. Foi o sangue de Cristo naquele momento que nos alcançou. E aí, de lá para cá, você e sua mãe, sua irmã, ainda estava lá em Cáceres, né? Isso. Morando lá. Aí, quando nós estávamos lá, né, minha mãe teve que começar a trabalhar, porque meu pai, né, faleceu. E aí, né, a gente vivia uma vida confortável em São Paulo, só que lá meu pai tinha ele recebia um valor de salário. Só que quando ele se aposentou, aí esse valor era o valor que estava registrado na carteira e aí a gente começou a passar muita dificuldade. Então, por isso nós decidimos mudar para Cáceres, que estava mais perto da família, estava meus avós aqui, paternos e maternos, em Cáceres, e aí nós mudamos para cá. Mas não mudou muita coisa, né? Porque minha mãe teve que começar a trabalhar, né? E minha mãe sempre foi dona de casa também. E foi muito difícil para ela, né? Administrar uma adolescente, uma criança, sozinha, pouco dinheiro. Mas, assim, ela sempre deixou bem claro, né, as regras da casa, sempre nos orientou muito bem como mulheres, porque o que a gente ouvia de alguns familiares e alguns amigos era que nós íamos virar, né, meninas de rua, porque menina criada sem pai, então vai ser qualquer uma na vida. Então nós crescemos com a minha mãe falando assim, olha, por favor, vocês são tudo que seu pai deixou para mim. Então vocês são valiosas, vocês são mulheres fortes. Então faça o que vocês fariam se seu pai estivesse aqui. Então esse ensinamento a gente leva para a gente até hoje. E uma das coisas que meu pai sempre pedia para mim, para minha irmã, é assim, ó, eu quero que vocês tenham uma formação. Não importa qual seja, mas eu quero que vocês tenham uma formação. Porque ele não conseguiu terminar, né, a graduação, ele começou o curso, mas devido à condição financeira, já estava com família, não conseguiu terminar. Então, era a única coisa que ele pedia para a gente. E eu e minha irmã, depois, no leito de morte dele, eu e ela prometemos para ele, olha, pai, daqui a um tempo, em nome de Jesus, nós vamos te dar aquilo que nós prometemos ao Senhor, que era nosso canudo, né? Então, por isso que a questão da formação profissional para a gente era algo muito importante, desde muito nova. Sim. E mais ou menos no ensino médio, eu decidi que queria alguma coisa da área da saúde. E aí foi quando eu decidi e falei, mãe, eu quero fazer medicina. Aí a minha mãe já olhou para mim assim, olhando para a realidade, né? Falou, ô Senhor, né? O que eu vou falar para essa menina? Falou, olha, minha filha, não, eu apoio você, apoio o seu sonho, mas a mãe tem uma coisa para te falar. Infelizmente, eu não tenho condição de pagar uma faculdade. Se você quiser, minha filha, você vai ter que passar numa universidade pública, porque a mãe não tem dinheiro para te passar. E aí foi quando nós conversamos, né? E aí decidimos, né, que eu iria fazer, então, um cursinho pré-vestibular. E foi muito engraçado, porque quando eu vim para Cuiabá, a minha mãe falou assim, olha, o que eu posso te mandar de dinheiro, naquela época, era R$ 450. Aí eu tinha que pagar o cursinho, me alimentar e as outras despesas ali, né? Eu fui morar com uma amiga da família. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. Aí foi quando eu me mudei para cá em 2010. E aí ela me mandava esse dinheiro, mas eu sei que era tudo que minha mãe podia, porque ainda tinha uma outra casa para ela sustentar lá, ela e a minha irmã. Sim. Então eu sei que ela espremeu e conseguia mandar isso.
E aí eu falava, não, mãe, dá, pode ficar tranquila, isso dá. E a gente brinca hoje, né, que é só eu e Deus que sabia, né? E depois a minha irmã. Mas não dava, porque tinha o valor do cursinho, que naquela época, há muitos anos, eu fiz o concurso de bolsa e ganhei um desconto no cursinho. E aí eu falei, Jesus, eu tenho que passar esse ano, porque eu tenho que passar, não tinha opção. E aí, como o dinheiro não dava, eu não almoçava, não comia comida igual todo mundo comia. Tinha um restaurante na parte de baixo do colégio, e aí era por quilo. E aí, cada vez que a gente ia comer, dava, naquela época, 2010, dava 12, 13 reais. Era muito dinheiro. Então, eu falei, olha, ou eu compro um salgado no almoço, ou eu almoço, para o dinheiro dar. Então, era assim, até dia 5 eu almoçava comida. Aí, do dia 5 em diante, eu comia salgado. E eu ficava no cursinho até 10 horas da noite. E o agir de Deus foi tão grande na minha vida, naquela época, que hoje, assim, eu falo, Senhor, Deus me presenteava com amigos que me alimentavam. Eu sempre brinco assim, Deus sabe, né, a necessidade de cada um. Tinha colegas minhas que vinham estudar no cursinho e falavam, eu não quero mais essa bolacha, come aqui. Eu não quero mais esse lanche, trouxe esse lanche para você. Então, meu filho, eu falava assim, é Deus que mandou. Então, mas eu nunca falei para minha mãe, né, depois, né, que a gente já tinha passado toda essa luta, eu falei. Aí ela falava, por que você não me falou? Onde já se viu você passar tudo isso sozinha? Mas eu não falava isso para ela, porque eu falava, eu sei que Deus vai estar comigo. E era engraçado que, assim, o período que eu menos tinha tempo era o período que eu mais tinha uma intimidade com Deus, que era o período do cursinho, porque você está ali no deserto precisando passar. Falei, eu tenho só esse ano para passar. E aí você falar assim, passa tanta dificuldade que o Senhor tem que me abençoar, que ano que vem eu passo na faculdade. Mas infelizmente não é no nosso tempo, né? Eu passei 2 anos e meio no cursinho e foram 2 anos e meio que eu queria desistir. Cada ano que virava, assim, que eu fazia o vestibular, eu falava, cara, não acredito que eu não... Eu ia muito bem nos simulados, né? Me empenhava muito, sempre fui muito estudiosa, mas não passava. E aí a decepção era grande, porque aí eu tinha que lavar a cara e voltar no ano seguinte. E a minha mãe sempre falando, minha filha, você vai conseguir, você vai conseguir. Minha mãe e minha irmã me deram um apoio incondicional. Né? Então, talvez o motivo de você não ter passado é que ali naquele momento você iria estar cada vez mais dependente dele, né? Quando a gente olha para trás, eu percebo que talvez foi uma escada que Deus me fez subir, sabe? A perda do meu pai, a fortalecer, nos fortalecermos como família, o cursinho, as dificuldades financeiras, né? Que aí depois, quando eu já não tinha mais que pagar cursinho nem nada, e o dinheiro que minha mãe mandava já conseguia custear ali E eu trabalhei também durante a faculdade. Então, eu me driblava ali, me desdobrava entre a graduação e o trabalho e ainda tentava, né, amenizar a despesa para minha mãe. Mas foi uma escada que Deus me fez subir, que hoje eu entendo que foi um processo necessário. E você passou no vestibular, você conseguiu bolsa, foi... Não, eu passei na Unemate, lá em Cáceres. Que daí é 100%, né? Não, ela é estadual. É estadual, Aí, passei na estadual. Só que aí, eu tinha um desejo ainda, né? Eu brincava com Deus. A Unemate, ela tem aqui em Cuiabá? Não, ela só tem o polo de medicina em Cáceres. Sim. Aí eu voltei para morar com a minha mãe, só que eu fiquei 6 meses lá só. Fiz um semestre lá e aí fiz o vestibular, o Enem, que eu já tinha pagado o Enem já e fiz o Enem do final do ano. E eu falava para minha mãe, quando eu pedi para Deus, eu pedi uma universidade federal. Mas Deus me deu uma universidade estadual, eu estou feliz do mesmo tanto. E fui fazer o vestibular, só que aí eu fui fazer muito mais tranquila, né? O vestibular do final do ano. E aí Deus me agraciou com a vaga na UFMT. E aí eu falei, meu Deus, aí meu coração transbordou mesmo, porque eu acho que é engraçado, né? Deus, a gente tem um plano, a gente acha que esse plano é, nossa, perfeito. Aí Deus tem um plano muito maior, né? Como aquela tem uma figurinha que mostra a gente achando uma flor,
achando que é o plano de Deus. Deus tem um vaso cheio de flores para nos dar. Então foi isso que eu me senti, foi dessa forma que eu me senti quando Deus me agraciou com a vaga aqui. Daí volta eu para Cuiabá de novo. Na UFMT, uma universidade pública, minha mãe não teve que custear nada, graças a Deus. Até porque também a gente naquela época também não tinha condição. Então foi uma coisa assim que Deus me presenteou mesmo, porque Ele sabia do desejo do meu coração e sabia o tanto que aquilo era importante para mim. E na verdade Deus me mostrou que eu era capaz, porque às vezes o sentimento de incapacidade, de que você não é merecedor, de que aquilo não é para você, pelas nossas origens, né? Nós viemos de família humilde. Então, as pessoas olhavam e falavam, nossa, meu Deus, tira da cabeça dessa menina isso, porque ela está viajando, né? Ainda mais numa universidade pública, não vai conseguir. As pessoas não sabiam o Deus que você servia, Não né? Que sabiam você serve, né? que o Deus que eu sirvo. Então, Deus me mostrou que a glória dele se manifestaria na minha vida através desse testemunho. Olha, você consegue porque eu te capacito para isso. Então, não tenha medo do que as pessoas vão falar ou de quem vai acreditar que você vai conseguir ou não. Não precisa de ninguém acreditar. Eu acredito em você e isso basta. Mas por muito tempo, eu acho que por esse motivo o meu deserto foi de 2 anos e meio ali, né? Porque eu não acreditava que eu seria capaz. Eu dava ouvidos àquilo que as pessoas falavam e falavam assim, você não vai conseguir, sua mãe não tem condição. Daí eu falava, realmente, eu não vou conseguir, minha família não tem condição, não tem posse nenhuma. Então, acho que é isso aí para mim mesmo e deixa quieto, eu vou voltar para lá, vou ver o que eu vou fazer. Então, quando eu aprendi a confiar em Deus mesmo e saber que Deus pode usar... Deus usou uma mula para falar. Então, Deus pode me capacitar para conseguir alcançar uma vaga desejada. Então, eu passei a confiar em mim e confiar que Deus poderia trabalhar através de mim. E aí foi quando deu certo, né? Quando eu descansei de fato em Deus e aí fiz o vestibular. Foram as 2 provas que eu fiz muito tranquila, que eu falei, Senhor, eu não quero mais brigar comigo, com a prova, com nada. Eu quero só fazer a prova e seja o que Deus quiser. E foi quando Deus colocou o meu nome lá. Então, eu penso que o momento que eu descansei em Deus foi o momento que Ele pôde trabalhar. E conta para nós um pouquinho agora da sua família. Você é casada, Sou né? casada com o Rafael. Eu brinco que Xará hoje... do meu marido. Os Rafaéis. Eu brinco que hoje eu estou fazendo o caminho contrário. Quando eu terminei a residência, eu já tinha minha primeira filha, né? A Giovana. E eu comecei a colocar a bênção na frente do abençoador. E isso é muito perigoso quando a gente entra nesse lugar. E eu não percebi. Eu fui entrando, né, numa rotina de plantão, trabalho. E chegou um dia que meu marido foi buscar no hospital. Era quase meia-noite, estava com a minha menina no colo. E aí, quando ela acordou e viu que estava no meu colo, ela começou a chorar, desesperada. E aí falou, eu quero papai, me dá papai. E naquele momento, Deus falou muito comigo. Ele falou assim, você está deixando a bênção no meu lugar. Você está dando o primeiro lugar para aquilo que eu te dei e deixando de lado a família que eu também te dei. E aí foi quando, assim, eu voltei para casa, eu não dormi aquela noite. E eu falei, olha, eu desejo ter uma família grande, como eu te falei, desde o início, nós desejamos ter muitos filhos. Acho que nós estamos no caminho, né? A terceira aqui, né? Falta pouco para chegar na meta, né? Na meta. E aí eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? A minha vida se resumiu a trabalho. Eu alcancei tudo que eu queria na vida profissional, mas eu deixei a vida profissional tomar conta da minha vida pessoal, familiar e tomar o lugar de Deus, inclusive. Porque eu já não tinha mais tempo para orar, porque eu saía de manhã e voltava à noite. Então, esse é um lugar muito perigoso para a gente, até Deus alcançar e encontrar a gente.
E aí, daquele dia, foi o dia que Deus me tocou mesmo e eu fiquei muito preocupada com a situação que eu estava vivendo. E aí, eu falei, olha, a partir de hoje, eu vou reiniciar minha vida. Eu já trabalhava com perícias antes, eu uso o conhecimento da cirurgia para resolver questões judiciais, né? Processos judiciais e você avalia essas questões de processo, mas usando esse conhecimento cirúrgico. Então, eu já estava atuando nessa área desde 2021. E aí, só que eu estava dando plantão de cirurgia o tempo todo. E aí eu falei, eu quero mudar, eu não quero colocar mais a bênção na frente de quem me abençoou, foi Deus. Eu vou olhar para minha família, eu vou me permitir ser cuidada como mulher, porque, como eu te falei, a gente que é dinâmica, assim, ó, que é ligeira, como diz, que desde muito nova já está aprendendo a lidar com Ser a vida, independente. ser independente, é difícil permanecer nesse lugar, é muito difícil. Mas eu estava percebendo que Deus queria cuidar de mim e que eu não estava me permitindo ser cuidada. Então, eu não tive meio termo. Eu falei, Senhor, então eu vou fazer menos plantões e vou fazer mais disso com a minha filha. Não, simplesmente eu conversei com a equipe e falei, olha, eu vou, a partir de tal data, eu não venho mais. Eu vou dedicar meu tempo para minha filha. Eu já estava gestante da Manuela, da minha segunda bebê. E eu saí de tudo e falei, agora eu vou continuar com as perícias, que é uma profissão, uma parte profissional que me deixa tempo com as minhas filhas e não consome todo o tempo, meu tempo com trabalho. E aí conversei com o Rafael, a gente fez todos os ajustes que precisava fazer, né, de horário, de tempo, a parte financeira também. E aí hoje eu percebo que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Por quê? Não que nós mulheres não devemos, né, estar num lugar de sucesso profissional. Sim, Deus nos capacita também, Deus nos deu inteligência para isso. Só que muitas vezes a gente deixa de lado por não saber equilibrar família, filhos, marido, lar e profissão. Então, às vezes a gente não consegue equilibrar todos os pratos. E algum prato vai quebrar. Então, o prato que estava quebrando, no meu caso, era o prato da minha família. Então, quando eu parei e falei, eu não quero mais, eu vou decidir tocar a minha profissão, ela vai continuar, mas ela não vai ser o primeiro lugar mais. Isso foi muito difícil. Eu digo para você que Deus ainda tem trabalhado muito todos os dias na minha vida. Hoje eu fico com as minhas filhas, né? Eu tenho duas e tenho mais uma que está vindo, a Heloísa. E fico com as minhas filhas no período da manhã, cuido da minha casa, cuido do meu marido, consigo que ele chegue à noite, tenha uma refeição para minha família, almoço com ele, com elas, né? E com meu marido à noite também, todos nós na mesa, temos um tempo de qualidade na mesa. A minha família melhorou 200%. Então, esse lugar eu ainda me encontro nesse momento de deixar nas mãos de Deus aquilo que era para mim mais importante, mas hoje eu percebo que sim, a família é o mais importante. Depois que a gente recalculou a rota, eu pretendo ser e busco ser e quero que Deus me ajude a ser, né? A mulher de Provérbios 31. Continuarei na minha profissão, é uma profissão que eu amo, que eu estimulo, né? Quem realmente deseja, fala assim, ó, eu vou me tornar um médico. Eu falo, olha, tenha sempre consciência daquilo que você quer, né? Se é isso mesmo que você quer, é uma profissão que hoje em dia, infelizmente, tem sido invadida por superficialidades que muitos não querem, né? Ser o médico, como diz o médico raiz, que era antigamente, né, na nossa época, que ele cuidava do doente, que gosta de enfrentar a doença em si. Então, tenha consciência do caminho que você vai percorrer e coloque sempre tudo no mesmo lugar, no lugar que Deus quer, né? Primeiro lugar é Deus, segundo é a sua família, terceiro vem a sua profissão. Qual que foi, né? Teve vários momentos muito difíceis, mas um momento que te marcou muito, um momento assim mais difícil para você e que você pensou em desistir, pensou em parar,
mas que você buscou força no Senhor e não desistiu? Qual foi o momento assim que te marcou, que foi mais difícil para você? Foi um momento da residência médica, eu já estava fazendo cirurgia, que a gente perdeu um paciente na mesa. Eu tinha muita certeza que aquele paciente ia sair. A família chegou para conversar comigo um pouco tempo antes da gente entrar na cirurgia. Era uma cirurgia de risco, porque ele chegou em um quadro de abdômen agudo perfurativo, né? O intestino perfurou e caiu fezes dentro da barriga. E aí, naquele momento, a família olhou para mim e falou assim: olha, eu confio que você vai conseguir, né, salvar meu pai. A filha, né, falou: salvar meu pai e eu tenho esperança que ele vai voltar vivo, né, desse momento. Daí eu apertei a mão dela e falei assim: olha, tudo está nas mãos de Deus, se Deus quiser, ele vai. E eu soltei essa, né, porque eu também tinha esperança de que ele fosse sair vivo. E no momento que ele parou, né, que ele parou na cirurgia, né, não resistiu durante o procedimento, eu me vi com o meu pai, assim, lá atrás. Falei: meu Deus, o que deve ter sentido, né, aquele profissional também que passou por isso, e o que eu vou falar para essa família? Porque eu também tinha esperança de que Deus ia salvar. E no momento que a gente estava ali operando de maneira bem rápida, porque ele estava perdendo sangue, enfim, eu falava para Deus o tempo todo: Senhor, não leva, não leva, não deixa esse homem ir embora, não deixa. Era um homem jovem, uns 40 e poucos anos. E aí eu sempre pedindo a Deus ali no tempo todo durante a cirurgia. E aí, quando você vê aquela linha reta assim no monitor, você fala: a sua vontade não é o que É. prevalece, é a minha. Então eu saí daquela cirurgia. Quando nós fomos conversar com a família ficou arrasada, claro, né, com razão. Era o bem mais precioso daquela família também. E tudo que eu pude falar para ela foi assim: eu sei o que você está sentindo, é, e eu não tenho palavras para te confortar nessa hora. E ela me abraçou, a filha, e naquele momento eu voltei para casa assim. Eu falei: olha, eu não volto mais para aquele lugar, porque assim, eu não quero mais. Eu não volto porque assim, eu não para que Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Deus sempre com muita paciência comigo, assim, sabe? Nesse processo, e sempre reforçando: não é o seu querer, não é. E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, uma palavra, um conselho, aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém. Bom, eu acho que eu gostaria de dizer que assuma o lugar que Deus te colocou para estar. Eu acho que quando você encontrar esse lugar, que é o lugar que Deus tem para você, não importa o que o outro vai falar, não importa o que o outro vai pensar, não importa eh, se você vai corresponder ou não às expectativas das outras pessoas. Não importa. Importa o que Deus pensa sobre você e o que Deus quer de você. Eu acho que a maior pergunta da nossa vida que deve ser respondida, né, qual o meu propósito aqui na Terra? E se você conseguir hoje responder essa pergunta, você encontrou um tesouro muito grande, porque você assumir a sua identidade em Cristo e saber que Deus, o dono do ouro, da prata, que criou o universo, Ele te ama incondicionalmente. Se você sabe o seu lugar, se você sabe a sua identidade em Cristo, não importa o que as pessoas dizem que você não vai conseguir, porque você consegue em Cristo. Você consegue todas as coisas. A palavra de Deus fala que você tudo pode naquele que te dá forças, que é Deus. E não tenha medo de assumir a sua posição em Cristo, porque Deus vai acrescentar tudo o que for necessário para você quando você assumir a sua posição em Cristo e não ter medo do julgamento alheio. E para quem deseja, né, tem um sonho que parece inalcançável aos olhos humanos, não tenha medo, que Deus, ele abriu o mar vermelho. O que é conceder um desejo do filho dele, amado?
Então, não tenha medo, assuma a posição que Deus quer que você assuma, sem medo de julgamentos, e Deus vai na frente, vai ajudando e vai confirmando a cada dia esse lugar que Ele quer que nós estejamos. Amém. Amém. Obrigada pela tua disponibilidade, por estar aqui conosco, viu? Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família. Amém. A Heloísa, que está no forninho. Já, novembro. As irmãzinhas que estão na expectativa, né? Já estão tudo alucinadas, querendo ver a cara da irmã. Amém. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela tua audiência, pelo teu tempo aqui conosco. E fique aqui conosco, que daqui a pouco já vai iniciar o segundo culto de adoração. Deus quer falar muito ao teu coração, viu? E se você quiser estar revendo essa entrevista, revendo esse testemunho e os outros também que nós já transmitimos aqui, estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube, tá? Que é Adna Goiabeiras. E também nos acompanhe também nas nossas redes sociais, nosso Instagram também é @AdnaGoiabeira. Adna Goiabeiras, tá? E vai ser um prazer ter vocês conosco, tá bom? E Deus te abençoe, um grande beijo e até o próximo programa.